que muitas vezes quando a gente prega a palavra, a pregação é por revelação. Por quê? Porque tu estuda uma palavra e Deus te dá uma mensagem específica para aquele momento, porque Deus quer falar com o povo naquele particular. Mas o ensino da palavra é diferente. Nós não vamos pregar por revelação, nós vamos pregar a palavra revelada. É diferente, glórias a Deus, porque a palavra revelada é a palavra de ensino, a palavra que já está traduzida para nós pelo Espírito Santo na Bíblia, e por isso é doutrina. A doutrina, ela nunca muda, né? Se você ouvir falar hoje da doutrina do pecado, da doutrina de Deus, da doutrina do Espírito Santo, daqui 20 anos você vai ver o mesmo estudo, ele não vai mudar. Por isso que doutrina, ela permanece, mas a pregação, ela difere de um momento, aleluia, que Deus quer falar com alguém no particular. Então hoje nós vamos pregar a palavra revelada, glórias a Deus, que está na Bíblia Sagrada. E nós vamos começar lendo 2 textos. Deus me impulsionou há algum tempo atrás para mim falar desses 2 textos, ou desses 2 assuntos que é um pouco polêmico, e nós temos que passar de maneira correta para o povo, para que o povo não aprenda errado e não saia produzindo, de maneira errada as coisas. Então, esses 2 textos, aleluia, para começar então o nosso estudo bíblico, aleluia, que está em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo de número 3. E também vamos estar fazendo uma leitura em Provérbios capítulo 29 e versículo 18. Os irmãos que têm a Bíblia, os jovens, podem acompanhar, na Bíblia Sagrada. Glórias a Deus, é culto de ensino, é assim mesmo, podem querer bater um soninho, mas faz parte, porque quando nós se concentramos mais, a nossa mente exige mais de nós. Então é normal, às vezes vinha aquele sono, mas aleluia, faz parte. O importante é participar e sair daqui edificado pela palavra do Senhor. Então 1 Coríntios, aleluia, capítulo de número 14 e versículo de número 3 fala assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e consolação. Glórias a Deus. Esse texto aí, nós vamos começar já a falar dele. E também Provérbios, aleluia, Provérbios, glórias a Deus. Provérbios 29 e versículo 18. Glórias a Deus. Provérbios de número 29 e versículo de número 18. Aleluia! Glórias a Deus. Que diz assim a palavra: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Glórias a Deus. Vamos começar com esses 2 textos da palavra do Senhor para diferenciar, aleluia, a questão da profecia verbalizada e da profecia canonizada. Eu já vou explicar o que é a profecia canonizada. Há uma diferença muito grande, aleluia, desses 2 textos aqui que está falando sobre profecia. Primeiramente, aqui em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo de número 3, o apóstolo está falando para a igreja de Coríntio acerca do zelo de buscar os dons espirituais. Quantos já ouviram falar que nós temos que seguir a paz e a santificação, porque senão ninguém verá Deus? Os irmãos já ouviram falar. Só que aqui no capítulo 14 fala assim: segui a caridade e procurai os dons com zelo. Veja bem que para procurar os dons tem que primeiro ser imunizado pelo amor de Deus. Aleluia! Tem que ser contagiado pelo amor de Deus. Para quê? Para que tenha maior aproveitamento através dos dons espirituais. E os dons espirituais são ferramenta que Deus deixou para edificar
edificar a igreja, para auxiliar a igreja. Louvado seja o Senhor. Os dons espirituais manifestados no crente através do Espírito Santo têm muita utilidade para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. E aqui, aleluia, em particular no capítulo 3, está falando que aquele que profetiza, ele profetiza aos homens, da parte de Deus, recebe a inspiração do Espírito Santo e ele verbaliza uma mensagem, aleluia, para entregar para a pessoa ou para a igreja. Só que esta profecia, ela tem 3 características que nós temos que analisar para que ela seja autenticada como vinda da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vimos que a profecia, ela é dada para a edificação da igreja. Então, em primeiro lugar, glórias a Deus, aleluia, a profecia vem para a nossa edificação, ou ela vem para nosso fortalecimento na fé. Quando alguém recebe uma profecia verbalizada através da vida do profeta, um dos objetivos principal é aquela pessoa se firmar mais ainda na fé. Aleluia! Na fé que ela recebeu através do ouvir e ouvir da palavra de Deus, conforme está em Romanos capítulo 10 e versículo 17. Aleluia! Então, em primeiro lugar, edificação. Glórias a Deus. Em segundo lugar, aleluia, para exortação. O que é uma exortação? Uma exortação é um aviso, é um incentivo, aleluia, para que a pessoa não permaneça no erro ou não caia no erro. Louvado seja o Senhor. Se eu ver o evangelista irmão Adilson caminhando para um buraco, eu vou exortar, eu vou chamar a atenção dele. Olha, cuidado, não vá por aí, que aí tem um buraco e você vai cair. Eu estou exortando ele. A Bíblia diz que é para nós exortarmos uns aos outros, quanto mais chegar o fim, para que ninguém caia. Então, uma das características da profecia é ajudar a pessoa a não permanecer no erro ou não ter uma queda. Louvado seja o Senhor. Por isso, muitas vezes Deus usa o profeta para exortar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Profecia em geral, nós sabemos que ela é visão ou revelação da parte de Deus. Então, tanto o texto de Provérbios como o texto de 1 Coríntios é uma revelação, é uma visão dada por Deus. Há uma diferença de uma para outra, mas nós já vamos, aleluia, estar explicando em nome de Jesus. E em terceiro lugar, para a consolação. Quantas vezes Deus usa o profeta para curar a alma da pessoa, para consolar a pessoa? Às vezes está ali com ferida, com mágoas, aleluia, está com ressentimentos, e Deus usa o profeta para, através da profecia verbalizada, aleluia, revelar o profundo da pessoa. E a pessoa se sente maravilhada, ela se sente de uma certa forma valorizada por Deus, porque Deus se preocupou em um particular, aleluia, que ela precisa ser resolvido. Louvado seja o Senhor. Então, aleluia, a profecia é também para consolação. Aleluia, uma das virtudes do Espírito Santo, consolador. A Bíblia diz que Jesus foi para o céu e não nos deixou órfãos, mas nos mandou Consolador para estar com nós. Por isso Deus usa a igreja, usa os profetas, os obreiros, para falar conosco, para que nós possamos ser consolados. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Mas a diferença que eu quero explicar para os irmãos, para que nós não passamos para os outros de maneira errada e eles não venham produzir também de maneira errada, é a diferença da profecia de Provérbios e da profecia, aleluia, aqui em 1 Coríntios. Louvado seja o Senhor. Primeiramente, a profecia, aleluia, de 1 Coríntios é uma profecia verbalizada. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É uma profecia que começou a acontecer muitos anos depois que Provérbios foi escrito. Então aquela profecia de Provérbios não está falando
verbalizada. Os irmãos já vão entendendo o ponto que eu quero chegar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Porque esta profecia verbalizada, ela passou a acontecer através do ministério do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste, batizou com o Espírito Santo e começou a operar na vida do crente através dos dons espirituais. E dentro desses dons, um é a profecia. Então, esta profecia que acontece aqui em 1 Coríntios, ela passou a acontecer na nossa vida, aleluia, depois da descida do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, da manifestação dos dons do Espírito Santo na vida do crente. Só que esta profecia, ela não é registrada. Você não viu e nem vai ver alguém na igreja registrando profecia, né? O profeta profetiza, a pessoa recebe, ela tem o direito de examinar e reter o bem, né? Porque o profeta pode falhar nas suas emoções, ele tem o espírito dele que ele tem que se sujeitar e saber até onde vai. Mas esta profecia, ela não é registrada. Louvado seja o Senhor. É diferente da profecia canonizada. Louvado seja o Senhor. Então é o ministério do Espírito Santo na nossa vida, na vida do crente, ali com esses objetivos, para edificar, para exortar e para consolar. Se você vê um profeta usando esse dom para outros fins, vigia, fique atento, analisa, né? Aleluia, examina, que Deus te dá o direito de examinar, para não cair em engano, porque a Bíblia diz que muitos são levados por rodas de ventos de doutrina, por homens astúcios, aleluia, que surgem para enganar o povo. É verdade. Louvado seja o Senhor. O que eu estou pregando aqui não é para diminuir de maneira nenhuma os profetas. Nós honramos os profetas da nossa igreja e eles são muito importantes para nós e necessário. O que nós queremos passar para a igreja é o discernimento, além da pessoa não deixar ser dirigida por profecia a sua vida e desprezar o ensino da palavra. Aleluia! Esse é um risco muito grande em que as igrejas têm corrido. Louvado seja o Senhor. Deixar se dirigir ou dirigir a igreja por profecias verbalizadas. Isso é um perigo muito grande, porque entre os profetas, muitos surgirão de maneira falsa, enganando. E se tu deixar a tua vida ser dirigida por profecia verbalizada, você vai andar para lá e para cá e não vai chegar a lugar nenhum. Louvado seja o Senhor. Mas a profecia que nós dirige e que tem que dirigir a igreja é a profecia registrada, a profecia que foi canonizada. A Bíblia, ela foi canonizada, aleluia, o Velho Testamento, ali nos 39 livros do Velho Testamento, lá pelo tempo de Esdras, ali houve um concílio, houve uma análise e foi encerrado o canon do Velho Testamento. O canon do Novo Testamento já foi lá, mais para diante. Louvado seja o Senhor, aleluia. Mas é certo que a Bíblia, ela foi canonizada, ou seja, ela foi considerada inspirada pelo Espírito Santo e de autoridade suprema. A igreja não tem mais autoridade que a palavra, o Papa não tem mais autoridade que a palavra, o pastor não tem mais autoridade que a palavra. A palavra está canonizada e ela tem toda a autoridade, e desde então ninguém pode acrescentar e nem diminuir, aleluia, o livro da Bíblia. Por isso que ninguém registra a profecia de hoje e acrescenta, porque a Bíblia está encerrada, louvado seja o Senhor, como inspirada pelo Espírito Santo. E é essa profecia que nós encontramos em Provérbios 29:18, quando fala: não havendo profecia, o povo se corrompe. Aleluia! O que a Bíblia está falando ali? Não está falando da profecia verbalizada, porque se a igreja dependesse da profecia verbalizada para não se corromper, ela correria um grande perigo. Mas ali está falando da profecia da palavra de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor, a vontade suprema de Deus que está registrada. Aleluia, a mensagem original